A palavra extinção nos faz pensar em meteoros e catástrofes naturais que acabam com a vida na Terra, como aconteceu com os dinossauros. Mas os humanos são a única espécie que está tentando se destruir. A humanidade será capaz de colocar um fim à sua autodestruição? Os especialistas não estão otimistas quanto a isso. Inclusive, eles têm várias teorias sobre como acabaremos se nada mudar nos próximos 5 anos. Existe a possibilidade de que uma erupção supervulcânica ou um asteroide destruam a vida no planeta. O mais assustador é que nem os cientistas conseguem prever esse tipo de evento natural. Mas, na verdade, esses problemas não deveriam nos preocupar muito. É impossível que todos os humanos sejam extintos de uma hora para outra, mas os cientistas concordam em uma coisa: os perigos que têm potencial para acabar com a espécie humana. E são perigos com os quais você já convive. Depois da bomba que foi jogada sobre Hiroshima, o mundo nunca mais foi o mesmo. As guerras sempre deixam um grande número de vítimas, mas as armas nucleares mostram que uma enorme destruição pode pegar as pessoas completamente desprevenidas. A bomba jogada em Hiroshima matou 70 mil pessoas, mas com os incêndios e a radiação causados pela explosão, esse número subiu para 150 mil. O pior é que as armas de destruição em massa não são perigosas só durante uma guerra, porque a detonação acidental também é um risco latente. Rússia e Estados Unidos são países que contam com o maior número de armas nucleares do mundo. Cada uma dessas nações tem, em média, 7 mil ogivas nucleares, com capacidade de matar entre 80% e 95% da população em um raio de 4 quilômetros. Mas a radiação pode se estender por 24 quilômetros. Como se isso não fosse suficiente, essas armas têm outro efeito catastrófico conhecido como inverno nuclear. Depois da explosão, o pó e os sulfatos liberados formam nuvens que impedem a passagem dos raios de sol e esfriam a Terra. Por exemplo, se 4 mil ogivas fossem detonadas, a temperatura chegaria a 8 graus Celsius e se manteria assim durante 4 ou 5 anos. Isso faria com que os campos perdessem a capacidade de prover alimento, o que provocaria fome e caos, tanto econômico quanto social. Não só as armas químicas são preocupantes, as biológicas também são um perigo iminente para a humanidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, o gás mostarda foi usado pela primeira vez. Ele causa queimaduras graves que afetam os olhos, pele e o sistema respiratório. Ainda que não fosse mortal, tinha a capacidade de alterar o DNA das pessoas e o processo de criação de células sanguíneas. Isso tornava as vítimas mais propensas a infecções e hemorragias internas. O gás mostarda pode não ser letal, mas os órgãos internacionais temem que algum laboratório clandestino possa estar fabricando uma arma que poderia ser liberada sem nenhum alvoroço, deixando milhares de mortos em seu caminho. As armas biológicas são um verdadeiro pesadelo. Elas modificam as características dos micro-organismos com o único fim de causar destruição. Um dos maiores medos é que a influenza seja utilizada como arma, principalmente a gripe aviária. Ela tem uma taxa de mortalidade de 60%. É um alívio que os seres humanos não sejam facilmente infectados. Porém, se alguém modificá-la, ela pode se tornar altamente transmissível pelo ar. O mundo enfrentaria uma pandemia como nunca vista antes. Especialistas em tecnologia também têm as suas reservas quanto à inteligência artificial, tanto a usada em robôs quanto em nanorobôs. Isso porque, se caírem em mãos erradas, a tecnologia poderia ser usada para desequilibrar o mundo todo. Until people see robots going down the street killing people, they don't know how to react. Because it seems so ethereal. AI is a rare case where I think we need to be proactive in regulation instead of reactive. Ainda faltam leis que protejam as pessoas dos riscos das armas nucleares, químicas, biológicas e da inteligência artificial. Também precisamos de regulamentações que salvem a humanidade de um fenômeno letal que está acontecendo. Você já deve ter escutado milhares de vezes que a crise climática vai acabar com a Terra, ou que o aquecimento global vai provocar inundações, secas, furacões violentos e que o gelo vai derreter tanto que os ursos polares não vão sobreviver. Todas essas consequências são óbvias,
mas às vezes parecem tão distantes e irreais. As coisas se transformam quando você entende como a vida mudaria se a natureza continuar sendo destruída. Um aumento de apenas 1,5 grau na temperatura mudaria completamente os ecossistemas. Isso poderia causar chuvas intensas, secas, o desaparecimento de espécies animais e vegetais, o solo perderia a capacidade de produzir alimento. Comprar comida no mercado não será mais tão simples. Como se isso não bastasse, a crise climática também causa falta d'água no mundo. As fortes chuvas e o derretimento das calotas polares alteram a qualidade da água, fazendo com que ela fique imprópria para o consumo. Menos comida e menos água levam à fome, doenças e morte. Especialistas apontam que serão cada vez mais comuns as guerras causadas por disputa por territórios com os maiores depósitos de água. A situação é tão deprimente que Stephen Hawking passou a acreditar que a humanidade viveria apenas mais 100 anos. Ele não era o único que pensava assim. Mais de 90% dos cientistas estão convencidos de que a crise climática vai acabar com os humanos. O epidemiologista Steve Luby afirma que em 2100 vamos encarar um desses 3 cenários. A civilização humana vai prosperar, a civilização humana vai colapsar ou os humanos serão extintos. We are close to the tipping point where global warming becomes irreversible. Climate change is one of the great dangers we face, and it's one we can prevent if we act now. A ciência não mente. A Global Challenges Foundation afirma que as decisões que serão tomadas nos próximos 50 anos definirão o que vai acontecer com o planeta e seus habitantes nos próximos 10.000 anos. A superpopulação é outro fator que não facilita a luta contra a crise climática. Nem todas as pessoas gastam as mesmas quantidades de recursos, principalmente quando comparamos as classes mais altas com as pessoas que vivem na extrema pobreza. Mas se nesse instante todas as pessoas tivessem os mesmos hábitos de consumo de um americano médio, a Terra só teria recursos suficientes para manter 1,5 bilhão de habitantes. A população atual é de 7,8 bilhões. Essa exploração do planeta é conhecida como colapso ecológico e tende a andar de mãos dadas com o aquecimento global. Até mesmo os recursos que você cresceu achando que eram renováveis têm um limite se não dermos tempo e condições apropriadas para que sejam repostos. Se tirarmos tudo do planeta e mudamos sua temperatura natural, o cenário não é nada promissor. O que devemos considerar é que muitos dos problemas que pareciam não ter relação entre si, na verdade têm. Quando são colocados juntos, criam um efeito dominó aterrorizante. Por exemplo, para que o gado tenha espaço suficiente para pastar, grandes áreas verdes são desmatadas. Ter menos árvores faz com que as temperaturas se tornem extremas. Um calor mais intenso faz com que o vírus da dengue e os mosquitos que o carregam se propaguem mais rápido. A superpopulação torna o contágio mais fácil e mais rápido. E estamos falando de uma entre tantas relações horríveis que existem entre a crise climática e os pesadelos que nos perseguem todos os dias. Não é brincadeira. Muitas das dificuldades que enfrentamos atualmente são resultado da falta de consideração tanto com o planeta quanto com as pessoas que o habitam. Especialistas asseguram que problemas como a crise climática, o colapso ecológico e a falta de regulamentação quanto às armas nucleares são consequência da nossa forma de pensar, a falta de visão a longo prazo, os prejuízos e o otimismo pouco realista nos fez continuar. Isso é ainda mais importante para os governantes, que fazem leis pensando apenas nos anos que ficarão no poder, e não em como isso afetará as futuras gerações. It requires a whole system of people's research, all leaning in the same direction, all pointing to the same consequences. That's what we have with climate change as induced by human conduct. If you want to find the 3% of the papers or the 1% of the papers that conflicted with this and build policy on that, that is simply irresponsible. Existem muitos hábitos que você pode implementar na sua rotina para deixar de ser parte do problema. Desde diminuir o uso do carro, apagar as luzes de cômodos que não são usados, até reduzir o consumo de carne. Mas a triste realidade é que seus esforços não terão o efeito desejado
se o governo não pensar em leis que obriguem todos a seguirem medidas amigáveis com o meio ambiente, incluindo as empresas. O ideal seria também que todos os países se comprometessem a se desfazer de todas as suas armas nucleares. A extinção humana está logo ali na esquina. É hora de arregaçar as mangas e exigir que as autoridades levem as nossas vidas e das futuras gerações a sério. A chave da nossa sobrevivência está em nossas mãos. Agora depende de nós decidir ou não usá-la.